Graça e paz. Bom dia, mulheres de Deus. Como é que vocês estão? Tudo na presença do Senhor? Eu espero que sim, que vocês tenham um dia abençoado na presença do nosso Pai. E eu convido você, onde quer que você esteja nesse momento, a fechar os teus olhos para que a gente possa iniciar o dia de hoje fazendo uma oração. Isso mesmo, uma oração para o nosso Pai. Onde quer que você esteja, se você não puder parar, mas que você possa estar fazendo essa oração em pensamento, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos e convidar o Espírito Santo de Deus nesta manhã, para que ele venha não só tocar o nosso coração, mas que ele venha nos acompanhar durante todo o dia de hoje. Ó Espírito Santo, como nós somos gratas a ti pelas tuas misericórdias, como nós somos gratas porque sabemos que a tua presença ela é constante. Ela é constante na minha e na vida de todas essas mulheres que passarem por aqui e que estejam no seu trabalho, na sua casa, onde quer que elas estejam nesse momento, Pai amado, Pai querido. Que o Senhor possa confortar os seus corações, que o Senhor possa dar direção, que o Senhor possa acalentar aquelas que precisam neste momento do teu acalento, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, nós te damos graças por essa oportunidade de podermos declarar o teu nome, de podermos falar o quanto tu és importante, o quanto tu és fiel, Pai, o quanto tu és justo. Graças te damos, Senhor, por isso. Nos acompanha, Pai amado, Pai querido, no decorrer de todo este dia. Que a tua presença seja na minha e na vida de todas essas mulheres que passarem por aqui. Em nome de Jesus, eu declaro um final de semana abençoado na presença do Senhor. E eu declaro que todas aqui estão sob a proteção do nosso Pai, do Espírito Santo de Deus, que habita em mim e em você, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E hoje é dia 8 de maio e o nosso devocional diz assim: cuidado, o falso pode roubar você do verdadeiro. Isso mesmo. E a gente vai encontrar essa palavra na Bíblia Sagrada, lá em Jeremias 17, do versículo 9, que diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Por isso que a palavra de Deus diz que a gente deve guardar o nosso coração, porque ele é enganoso. Então, que eu e você possa guardar o nosso coração nesta manhã de sexta-feira. Amém? E diz assim: imagine-se em uma galeria de arte, cercada por obras magníficas, você atraída por uma pintura deslumbrante, mas desconfia que ela possa ser uma falsificação habilmente representada. Qual seria a reação natural diante de uma situação assim? Recorrer à opinião de um especialista que examine cada detalhe, observa as pinceladas, cores e assinatura do artista, certo? Você recorreria ao que nesse momento? Vamos imaginar da seguinte forma, né? A palavra de Deus, ela é muito clara quando nós conseguimos a entender. E a gente só consegue entender a palavra de Deus quando a gente pede ao Senhor, ao Espírito Santo, que Ele nos instrua para que a gente possa ler e entender. Então, quando a gente pega a Bíblia Sagrada, muitas vezes a gente lê e relê, e a gente não consegue entender, né? Às vezes a gente busca por aquela que tem uma interpretação mais fácil. Eu, por exemplo, eu busquei uma que tivesse uma interpretação mais fácil, né, para que a gente pudesse entender.
Isso eu acredito que tudo na nossa vida a gente busca entender quando é mais fácil, né? E isso significa o quê? Que nós precisamos ter discernimento em tudo aquilo que a gente tenta fazer, né? A gente não deve agir nem por emoção e nem por impulso em nada em nossas vidas. A partir do momento que eu e você, a gente entende que nós temos um Deus que nos guia, então a gente tem que ter discernimento em tudo que a gente faz a partir deste momento, porque o nosso coração é enganoso, né? Às vezes o que aparenta ser lindo e maravilhoso, como essa obra de arte aqui que está sendo descrita, mas você não sabe se é uma obra de arte falsa ou é uma obra de arte verdadeira. E isto é na minha, na sua vida, em tudo que a gente venha fazer. Muitas vezes algo pode ter uma aparência maravilhosa, mas nós não sabemos o conteúdo que tem lá dentro. E que para eu e você saiba, a gente não pode em nenhum momento agir pelo nosso coração. Por que, Sônia? Porque ele é enganoso. Ele é enganoso. Então a gente tem que pedir o quê? A gente tem que pedir ao nosso Pai, que além de conhecer o nosso coração, ele nos conhece por inteiro, não só a mim, mas a você e tudo aquilo que a gente pensa, sonha na nossa vida. Então a palavra de hoje é que eu e você possa ter discernimento para distinguir entre o falso e o verdadeiro. E para que eu e você possa ter isso, é necessário que a gente tenha de buscar primeiro em Deus. Em tudo nas nossas vidas, nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor. Porque tudo aquilo que nos traz paz, tudo aquilo que nos traz descanso, tudo aquilo que a gente não agimos por emoção, é de Deus. Vem de Deus. Tudo aquilo que nos traz impaciência, tudo aquilo que tenta nos roubar nossa paz, tudo aquilo que a gente tem que fazer na pressa, não vem de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de tranquilidade, é um Deus que nos traz paz, é um Deus que nos direciona e ele não tem pressa. Então, que eu e você, nesta manhã, possa ter discernimento em tudo aquilo que fizermos. E para que isso aconteça, nós precisamos ter quem? Uma direção. E a nossa direção está onde? Nas escrituras do nosso Pai. As instruções, tudo aquilo que a gente precisa está nela. E para que a gente entenda, a gente precisa pedir ao Espírito Santo que nos instrua. É isso mesmo. E mais adiante a gente vai ver que da mesma forma, para discernirmos entre o genuíno e o falso em nosso coração, devemos nos voltar à palavra de Deus, que atua como especialista em arte e nos oferece sabedoria e orientação quando somos tomadas pela dúvida. Só através do discernimento mesmo, do Espírito Santo, para que a gente não possa vir a ter dúvida, porque tudo aquilo que nos leva a ter dúvida, nós precisamos parar e dizer, peraí, é o Senhor que precisa dirigir isso aqui. Epa, não, calma, muita calma nesta hora. Eu vou entregar nas mãos de quem pode. Porque tudo aquilo que vem da parte do Senhor nos tranquiliza. Aquilo que não vem da parte de Deus nos deixa impaciente, nos incomoda, e a gente passa o dia todinho naquele moinho ali, com aquele assunto, com algo que a gente tem que fazer, porque não é de Deus. Coloca na mão dele. Coloque. E tem um detalhe. Tudo aquilo que a gente coloca na mão do Senhor, a gente tem que orar, entregar e descansar. Não vai entregar na mão dele e ficar, me dê de volta que eu resolvo, que aí, olha.
Faço isso não, viu? Então, afinal, quem melhor do que o próprio Criador para nos ajudar nessa tarefa de decifrarmos a nós mesmas, sua especial obra-prima? Por meio das Escrituras, ele nos revela a verdade em nosso interior e no mundo à nossa volta. Então, aqui deixa claro que o Pai me conhece e te conhece tão bem a ponto de realmente saber o que é bom e o que é ruim. Para mim, vocês têm dúvida disso? De que o nosso Pai nos conhece tão bem ao ponto de saber o que é bom e o que não é bom para as nossas vidas e não nos deixar com nenhuma dúvida. Então, que no dia de hoje você tenha essa certeza. E por essa razão que precisamos dele para não tomarmos decisões impulsivas, imprudentes ou que estão em desacordo com a sua vontade para nós. Desejos e ambições de coração podem obscurecer nosso discernimento e nos fazer perseguir objetivos carnais e passageiros. Oh, meu Pai, quantas e quantas vezes, antes de conhecer verdadeiramente o meu Pai, eu fiz isso. E quantas vezes eu agi por impulsividade, sem nem ao menos pensar no que eu estava fazendo. Mulher, que eu e você não faça isso. Mulher, que eu e você não seja essa mulher imprudente, que age com o coração, que age impulsivamente, que não coloca nas mãos do Senhor, que age nos momentos inoportunos, nos momentos que está nervosa, nos momentos fala o que não deve falar. Não seja essa mulher. E uma coisa que eu vou dizer também, que melhora muito. Eu sei que muitas vezes não tem a questão da idade, mas eu creio que não só para mim, mas para você também, quando a gente vai amadurecendo, a gente para mais para escutar do que falar. A gente perde aquela impulsividade de quando a gente é mais jovem, que a gente diz assim, não tenho nada a perder. A gente não faz mais isso, a gente já não age mais dessa forma, né? Até porque a gente também tem experiência de coisas que a gente já fez, já passou, que não dá mais para fazer de novo. É preciso ter calma, é preciso ser prudente, é preciso parar para pensar, é preciso entregar a quem sabe resolver. Muitas vezes o calar, o silenciar é muito melhor do que a gente, ó, e principalmente quando se trata de coisas, de ambições, de desejos que muitas vezes não vêm da parte do nosso Pai, vem do nosso coração. E ele é enganoso. A palavra diz, guarde o seu coração o máximo que você puder, para que você não se engane. Entendeu? E mais adiante diz assim, além disso, também corremos o risco de apoiar nossas ações em inseguranças e medos que não condizem com a nossa identidade em Deus. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao nosso Pai, e nós pedimos que Ele nos direcione, e nós pedimos que Ele tome conta e dê conta, né? Porque Ele faz além disso, o que é necessário é que eu e você tenha discernimento para ser guiada por Ele. E aqui deixa claro que quando a gente, que as nossas ações, inseguranças e medos não condizem, que a gente não pode ter isso quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, né? As nossas inseguranças, nossos medos não condiz com quem tem uma identidade firmada em Cristo. Por quê? Porque antes de qualquer atitude nossa, antes de qualquer reação, antes de qualquer coisa, nós estamos firmados no nosso Pai. Então, a gente nunca vai estar agindo através do nosso coração. Apesar de sermos falhos, de sermos humanos, por isso que nós precisamos estar sempre diante da presença do nosso Pai, para que a gente não haja dessa forma, impulsivamente. Nem eu e nem você. Mulher, não confie em seu coração.
ele é enganoso. Jamais fundamente suas decisões e circunstâncias, sentimentos ou vontade própria, mas renda-se à instrução do Espírito Santo, que nunca, nunca nos engana. Fiel amigo é o Espírito Santo, árbitro do coração e especialista no que é autêntico, para ajudá-la a discernir o que é verdadeiro, o que é falso. O Espírito Santo de Deus, ele faz isso por mim e por você. Ele dá direção, ele é fiel para que a gente não erre, para que a gente não vacile, mas é preciso que nós conhecemos verdadeiramente o discernir dele nas nossas vidas, não só na minha, mas na sua também. E que a gente não pense que o nosso coração não nos engana, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente tem o hábito de dizer: o meu coração está dizendo, seu coração não vá por ele, porque ele enganou, seu coração não diz nada. Quem vai estar sempre te falando é o Espírito Santo de Deus, quando você coloca nas mãos dele. Então saiba colocar nas mãos de quem pode discernir entre o falso e o verdadeiro na sua vida. E olhe que muitas coisas a gente precisa ter essa visão mesmo espiritual. Não só sentir, mas que a gente veja, que os nossos olhos, que as escamas dos nossos olhos caiam, para que a gente possa ver. Né? Muitas vezes o nosso coração, como ele é enganoso, muitas vezes a gente diz: poxa, eu preciso, eu quero, eu posso. Mas aí quando a gente tira as nossas escamas dos nossos olhos e vê espiritualmente, a gente diz: não. Não. Então que hoje eu e você possa entregar verdadeiramente as nossas vidas na mão do Senhor, para que a gente possa ter discernimento entre o falso e o verdadeiro. Amém? Eu espero que vocês tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Tanto faz você estar aqui no Devocional como no YouTube. Compartilhar é um ato de amor em dizer para o próximo que você foi abençoado, que você também quer abençoar outras vidas, tá certo? Mas sábado e domingo, como vocês sabem, que vai estar aqui com vocês é Estela, partilhando de uma palavra poderosa para as nossas vidas. Amém? Tenha um dia abençoado na presença do Senhor e um cheiro no coração de todas.